Olá, bem-vindo de novo aqui ao meu canal. Hoje o assunto, é de uma pesquisadora, da doutora Jane Nielsen, que ela é autora de vários livros da psicologia positiva. E nesse livro ela traz para a gente algumas pesquisas que eles fizeram, e no decorrer dessas pesquisas e dessas observações, eles perceberam que dependendo da ordem do nascimento, do nascimento dos filhos aí, sendo ele primeiro, ou o segundo, ou do meio, ou o caçula, tem algumas características que são comuns. É claro que isso não é regra, eu vou conversar com vocês aqui hoje nesse vídeo sobre isso, mas muitas características são comuns, Então, assim, geralmente a gente, quando tem um filho mais velho, ou somos filhos mais velhos, a gente percebe, por exemplo, é mais responsável, é mais tímido, é mais fechado, ou é mais rígido em algumas coisas e algumas regras, o filho caçula, Puxa, o filho caçula, é sempre muito mais mimado, é sempre aquele que a gente fica mais preocupado, é mais imaturo, é mais inseguro, Então, são sobre esses assuntos que ela traz no livro e que a gente vai conversar um pouquinho hoje, Então, antes da gente falar um pouco de cada característica, de cada ordem de nascimento, eu gostaria de trazer também alguns pontos que são importantes e que também interferem aí, Então, são pontos que junto com essa questão da ordem do nascimento, também vai influenciando, nas características aí dos filhos. Então, o primeiro deles, que eu gosto de falar é assim: antes, dos pais terem os filhos, a gente tem que pensar também qual foi a criação que cada pai ou mãe, que teve aí, e aí como que isso também vai interferir depois na hora da expectativa que eles vão criar para esses filhos, Então, dependendo do como foi a criação desse pai e dessa mãe, se foi totalmente oposta, vamos imaginar que tem um pai que teve uma criação mais rígida ou até mais liberal, e essa mãe tem o oposto, teve uma criação mais democrática ou mais flexível, ou de repente teve uma criação mais rígida em detrimento à questão do pai. Isso vai dar um choque, Na hora que eles forem ter filhos, eles precisam entrar em acordo, em como vai ser criada essa criança, qual é a postura, qual é o tipo de educação que a gente vai escolher, Então isso também interfere, porque muitas vezes depois, lá na frente, se não há uma conversa, se não há um acordo, a criança também percebe e ela usa e manipula isso também depois, quando ela tá maiorzinha, ela começa a perceber que tem o pai é de um jeito, a mãe é de outro jeito, E isso acaba também criando conflitos aí dentro da família e dentro da relação. Uma outra coisa também é assim: qual é a expectativa que esses pais geram, que esses pais criam sobre o nascimento dessa criança, desse filho? Então, quais são os sonhos, quais são as expectativas que tanto o pai quanto a mãe vai ter, Porque também isso vai influenciar na característica que essa criança vai ter depois. Então, vamos imaginar que a gente tem uma mãe aí que sonhou que o filho dela vai ser todo bonitinho, todo perfeitinho, todo certinho, Que o filho dela vai ser muito bem educado, que o filho dela vai ser com tudo nos conformes, E aí o que vai acontecer? Quando essa criança nasce, ela joga toda essa projeção, Toda essa expectativa que ela teve em relação a essa criança, Como se assim a gente tivesse essa expectativa e fôssemos trabalhar para que isso acontecesse, Não que isso não aconteça, isso acontece, mas às vezes há um exagero, tanto do pai ou quanto da mãe, e isso também pode influenciar na característica aí do seu filho, Uma outra coisa que a gente tem que lembrar, que eu falei agora, é assim a questão da personalidade também. A gente não pode negar que grande parte, eu diria até 50%, 50% de toda a criação, de como vai ser as características dessa criança, tem a ver com a questão do meio ambiente, do lugar onde ela foi criada, com os exemplos, com a experiência que ela teve, com os valores que ela foi educada, mas também 50% conta com a personalidade dessa criança, Então, alguns são mais tímidos, outros são mais
expansivos, né? Alguns são mais rígidos, outros são mais flexíveis, alguns mais criativos, outros menos, né? Então também tem muito a ver com a questão da personalidade da criança. Então, um outro ponto é assim o clima que a família tem, né? Então muitas vezes a gente fala, nossa, mas lá em casa os meus filhos, eles só brigam, eles são muito competitivos, mas qual é o clima que essa família, que esse pai e essa mãe estimula ou incentiva dentro dessa família, né? Então às vezes pode ter aí uma questão muito de comparação do pai e da mãe, mas o filho mais velho é assim, mas você é o caçula, você não é, você é desse jeito, você é de outro jeito, né? E aí isso acaba também a criança querendo atender essa expectativa dos pais e isso vai gerando também conflitos aí com a própria personalidade dela, mas também nessa questão das características de acordo com que ela nasceu ou não, né? Outra coisa também é assim o momento do nascimento que essa criança nasce, né? Que essa criança vem para essa família. Então muitas vezes ela chega num momento indesejado, é uma gravidez que não foi planejada, né? Pode ser um momento onde a família está passando por condições às vezes financeiras ou até emocionais, sociais, né? Que não são muito adequadas àquele momento que a criança está chegando. Então isso também, né? Vai influenciar no como essa criança está vendo, como ela foi inserida dentro dessa família e como que ela está vendo também a sua participação dentro daquela família. E isso também vai trazer características diferentes aí para as crianças. Então vamos entender essas questões que eu acabei de colocar aqui agora, né, dando exemplo aí, falando com vocês sobre cada ordem, né, de nascimento das crianças. Então vamos começar primeiro pela história do filho mais velho, né? Quais são as características que às vezes a gente lembra quando temos um filho mais velho, né? Ou quando somos o filho mais velho? Um pouco aquilo que eu já falei. Em geral, ele vai ser sempre o mais responsável, ele vai ser dependendo da sua característica, da sua personalidade, como eu falei, ele vai ser mais tímido, ele vai ser mais fechado, vai ser mais reservado, né? Vai tentar, né, ser mais perfeito. Por quê? Porque também tem a ver com a expectativa que esses pais geram, né? E como essa criança vem. Quando é o primeiro filho, é o primogênito, é o mais velho, né? Esses pais, eles não têm nenhum filho, então eles não têm essa experiência do passar pelo ter o filho, né? Ou por educar alguma criança. Então, com certeza, né? Todos os pais vão querer sempre o melhor para o seu filho. Então, ele vai buscar lá dentro da referência dele, características ou coisas que ele viveu na educação dele e vai começar a pensar, puxa, isso eu vou repetir com meu filho, isso eu não vou repetir, mas eu quero que meu filho seja assim, eu quero que meu filho seja assado. Então, a expectativa gerada nesse primeiro filho é muito grande, né? Então, com certeza, o filho mais velho, né, o primeiro, ele sofre muito essa pressão, né, onde ele tem que ser... ele tem que ter uma educação quase que perfeita, né? Claro que isso, de novo, gente, né? Depende dos pais, depende do que você pensa, depende dos seus valores, né? E tem uma coisa também, né, que eu acabei esquecendo de falar, que assim, também tem a interpretação da criança nessa história. Muitas vezes os pais falam, mas eu já cansei de dizer, eu já cansei de falar, eu não sou essa pessoa, né, que ele diz que eu sou, ele fala que eu sou muito rígido, que eu sou muito bravo, que eu faço isso, mas eu não sou assim, né, os meus outros filhos falam que eu não sou, por que que ele acha que eu sou? Porque tem a interpretação também da criança nessa história, né? Muitas vezes é como ele sente aquele impacto do que aconteceu ou da experiência de vida que ele teve, né? Então, muitas vezes a gente não tem controle, né? Não quer dizer que porque você planejou, porque você tem expectativa, porque você tentou criar, né, a pessoa daquela maneira ou ensinar alguma coisa para ele, não quer dizer que ele realmente vai atender a todas essas expectativas. Vai ter a maneira dele, vai ter a personalidade dele, vai ter a interpretação que ele fez daquele fato, né? Então, muitas vezes pode ser que ele sinta você como alguém muito rígido, né? E não é tanto, mas como ele sente dessa maneira, então pode ser um filho que apresente aí uma rebeldia, ou um filho que, enfim, né? Ou que fique mais...
quieto, né, mais tímido, porque tem muito medo desse pai, dessa mãe, né? Então vai depender também um pouco disso. Mas voltando ao filho mais velho, ele vai ser sempre esse que vai ter uma pressão muito grande em cima dele, né? Então ele vai também, por ele não ter outros irmãos, ele também não tem de quem copiar, ele não tem outros exemplos, ele não tem outra referência, né? E o que eu já disse, vou dizer em todos os vídeos, todas as vezes que a gente conversar em relação à educação de pais, né, de pais aí para filhos, é que todo ser humano, né, e principalmente os filhos, o que é que eles mais querem na vida? Atender a um pedido dos pais, quer ser amado por esses pais. Então, se ele entende, né, que para ser amado, para ser elogiado, para ser visto por esses pais, ele precisa de atender aquela expectativa ou fazer daquela maneira que os pais estão esperando, ele com certeza ele vai tentar atingir essa expectativa, né? Então, voltando aí, né, os pais como de marinheiros de primeira viagem, eles vão querer fazer dessa educação a melhor educação que possam ter, né? E vão, claro, errar muito, né? Vão tentar de várias maneiras e a criança vai estar dentro disso, né? Depois a gente tem o filho do meio, né? A gente tem o segundo filho que entra nessa história. Porque geralmente a gente fala, mas o filho do meio é aquele esquecido, é aquele que não teve muita regra. Nossa, totalmente oposto do que veio o filho mais velho, né? O primeiro filho. O primeiro filho é todo certinho, todo responsável. Mas já o segundo, né? Tá lá esquecido, faz o que ele quer, o pai e a mãe nem olham para ele, né? Por quê? Porque já passou aquela ansiedade também dos pais de ter esse primeiro filho, né? De saber como é ter um filho, qual é a educação, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, as experiências todas já foram feitas. Então esses pais acabam relaxando quando vem um segundo filho e aí olham para aquela educação de uma maneira mais flexível, começam a ver, né, aquelas coisas que a gente escuta assim, já sabe que a criança aqueles medos, né, que a gente tem, nossa, corre lá no berço, vê se está respirando. Não, a gente já sabe que a criança vai estar respirando, que vai estar tudo bem, né, que não vai morrer, que pode chorar, que não é perigoso, né, que pode comer alguma coisa, que não vai engasgar, né, então a gente sabe dessas coisas já, e isso deixa a gente um pouco mais tranquilo para poder educar esse segundo filho, né. Mas quando a gente pensa nesse filho do meio, a gente tem que também lembrar dessa interpretação que ele faz. Então, se ele perceber, né, que assim, puxa, o primeiro filho tem toda a atenção e do jeito que ele tá tendo resultados, né, na atenção desses pais, então ele pode, né, ter aí uma ideia de falar, puxa, então eu vou ser igual a ele, eu vou copiar, né, vou imitar, ele é minha referência, então ele tenta fazer dessa maneira. E o oposto pode acontecer também, pode ser que assim, não, eu não quero ser igual a ele, né, quero ser justamente o oposto, porque daí todo mundo vai ver que eu tô aqui, né, porque se eu for igual a ele, vou ficar na mesma história e ninguém vai me ver, né? Então eu quero fazer totalmente diferente. Então a gente pode ter aí dois filhos com características totalmente diferentes. E depois, né, gente, assim, vem o filho caçula, né? O que é esse filho caçula? É aquele que é a rapinha do tacho, que você já sabe que é o último, né? Quando é realmente planejado e você, né, enfim, alguns pais decidem que não vão ter mais, usam algum método, alguma coisa para realmente não ter mais filho. Então, quando os pais já sabem de antemão que aquele vai ser o caçula, tem uma coisa que acontece também na cabeça desses pais, que é aquela história de falar, puxa, é a minha última chance. É a minha última chance de estar criando, de estar fazendo direito, de corrigir os erros que eu já tive com os outros, né? Ou então também, né, tem uma questão assim, puxa vida, né? É meu último, então tem que aproveitar tudo. Então, o que em geral acontece é essa segunda coisa que eu disse agora. Os pais ficam naquele desespero, né, de que, nossa, não vou ter mais um bebê, não vou ter mais uma criança. Então, ele acaba querendo fazer tudo por aquele filho e aí vem aquela característica que a gente, em geral, a gente consegue ver nos filhos mais novos,
que são inseguros, né, que são mais, por outro lado, são muito criativos também, né, porque também, como a educação acaba ficando mais flexível para eles têm mais chances de experimentar, diferente do primeiro filho, né, onde o pai está com muito medo de muitas coisas, então os pais protegem demais e acabam, né, deixando a criança experimentar. Por isso eu disse, né, que os filhos mais velhos são mais rígidos, né? E aí, nos filhos mais novos, não, né? Vale tudo, vamos deixar ele fazer tudo, vamos dar todas as chances que a gente não deu. E aí, são filhos que podem vir com características muito mimado, né? Como é a rapinha do tacho também, né? É o último ali. Os filhos mais velhos acabam mimando também, né? E ele se aproveita dessa situação, porque rapidamente ele percebe que ele está sendo aquele que vai ser o último e que tá todo mundo paparicando, que tá todo mundo fazendo seus gostos, né? Então ele também rapidamente percebe que aquilo é um jeito de ganhar atenção de todo mundo, né? Quanto mais mimado, quanto mais, como eu vou dizer, quanto mais incapaz, né, ele se mostrar ser, melhor, porque mais ganhos ele vai ter, mais coisas ele vai estar ganhando nessa história, né? Só que isso é muito prejudicial, né? Porque no futuro ele vai ter essa ideia de que todo mundo, né, tem que paparicá-lo, que todo mundo tem que fazer as suas vontades, e o mundo não é dessa maneira. E aí a gente fala também da questão do filho único, né? E aí, para que lado ele vai, né? Ele pode ter tanto características de filho mais velho quanto características de filho mais novo, né? Porque ele pode vir com aquela pressão, né? De que os pais, puxa, é o meu único, e aí então eu vou ter que educar muito bem educado, vou ter que fazer tudo direitinho e tal, então eu quero um filho assim, assado, tal, 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 e aí tem uma pressão muito grande e esse filho acaba tentando atingir, né? Essa expectativa dos pais, e ele realmente vai vir com a característica desse filho mais velho, né? Agora, pode ser também que seja o contrário, né? Pode ser também que ele, puxa, é meu único filho, então eu vou dar tudo, eu vou mimar, eu vou aproveitar todos os momentos, eu vou estar junto. E ele pode ter aí as características de um filho mais novo, de um filho caçula, né? E que venha desta maneira, mais mimado, né? O que eu queria dizer é assim, gente, independente da característica do seu filho, independente da ordem do nascimento que ele vai ter, é claro que no livro, né, ela coloca isso, é importante que a gente saiba mais ou menos as características e o que foi envolvido na ordem do nascimento daquele filho. Para quê? Para a gente entender também que essas características comuns servem de alerta, servem para que a gente possa buscar modificar essa educação se a gente achar que é necessário, ou pelo menos para a gente saber, puxa, então tá, né, realmente ele é o caçulinha, né, ele foi muito mimado, a gente deu tudo para ele, então como a gente vai reverter essa situação? E o que eu ia dizer é o que eu digo também todas as vezes, né? A gente tem que estar sempre atento, a gente tem que estar sempre junto na educação dos filhos, a gente tem que estar sempre avaliando, né, a nossa postura, o nosso jeito, o que o filho também interpreta sobre aquela situação, e a gente vai afinando e vai recalculando a rota aí, né? Vai tentando modificar o que a gente não está gostando e vai tentando fortalecer os pontos positivos que a gente tem. Tá? Então hoje a conversa era essa, né? Quem quiser um pouquinho mais de informação, tem lá no meu blog, né, os textos, né, completos sobre esse tema, né? Então, www.conexão.psc.br, né? Ou deixa aí no seu comentário as dúvidas, o que você achou, que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo isso aí para você, tá bom? Um beijo muito grande e até a próxima.